Olá, amigos das redes sociais, do Facebook, do Instagram e também do YouTube do RTN Paraná. Hoje nós vemos aqui na Daiane, a Daiane de Oliveira, Daiane Imobiliária, tomou um café. Vamos tomar um café, café com o Dedé, nosso bullying está aqui e eu não esqueci dela, né? Larexa comigo aqui também, não podia faltar a Larexa. Daiane, um prazer estar batendo um papo contigo. Tá? Seja Prazer bem-vindo. é meu estar aqui, podendo ter esse bate-papo com você nesse dia. Daiane, bom, vamos começar pelo como que estão a situação imobiliária hoje, né? Você que trabalha diretamente com isso, como é que está a situação, de um modo geral, assim, a situação imobiliária, não só em Cambará, como em todo o nosso país. Sim. No modo geral, vamos falar por partes, porque no ramo imobiliário, as pessoas às vezes pensam que o ramo imobiliário é apenas a venda, né? E não é simplesmente a venda. O ramo imobiliário, ele entra a parte de construção civil, ele entra compras por leilões, aluguéis. Então, entra bastante segmentos dentro do ramo imobiliário que a gente pode atuar. Eu, principalmente, também atuo como despachante documental. Então, vamos falar do que tem acontecido nesses últimos meses. A venda não está como a gente tem a previsão, a gente achou que estaria, né? Cambará, principalmente, sofre um pouco mais do que as outras cidades, porque as pessoas pensam que não dá uma diferença muito grande, mas quando perdemos a IOC e nós somos uma cidade agrícola, nós estamos aí já de 4 safras ruins, indo para a quinta agora. Então, isso acaba dando um boom só que negativo para as vendas, porque não circulando dinheiro em outras formas, aí a gente não consegue também circular dentro da própria cidade. Mas, em contrapartida, também tivemos um boom nas locações na nossa cidade com a nossa construção da rodovia, graças a Deus tivemos uma alavancagem assim fora da realidade em locação. Então, eu particularmente estou muito feliz com a duplicação da rodovia e acredito que nós nunca imaginávamos que íamos ter certas. é, não é rodovia e nem pontilhão que eu quero falar, o que está sendo construído nos trevos da nossa Os cidade, contornos. os contornos. Gente, vai ser coisa mais linda. Eu acho que vai ser um divisor de água para a nossa cidade. E no ramo imobiliário, as construções, graças a Deus, eu sou a corretora do Residencial São Francisco, nós já tivemos um, tivemos dois, graças a Deus foi um sucesso, e hoje no São Francisco 2 restam apenas 4 lotes. Maravilha. Que maravilha! Agora nós estamos finalizando a aprovação de um novo loteamento, que eu ainda não posso falar onde vai ser, que está em processo de aprovação, mas lotes é uma coisa que sempre se vende. O pessoal costuma investir, né? Investir em lotes. É um investimento seguro. Por Sim, quê? Você investe no carro, você tem risco sim, de quebrar, bater, qualquer coisa assim, e a desvalorização. sim. A terra, ela não vai sair do lugar. Ninguém vai roubar. Eu falo que você tem um dinheiro aplicado e hoje, com a Selic no preço que está, é difícil uma aplicação que vai te pagar mais de 1,5% é se você deixar muito tempo sem mexer nele. Então, quer dizer, você comprando um lote hoje, e se você comprar bem, porque o momento ele tá ruim, às vezes, para quem Quer vender? quer vender. Só que quem tem dinheiro hoje está fazendo uma boa compra. Por quê? Quem está vendendo mais barato. Tem que abaixar um pouco o preço, porque senão também não é oferta e É procura. oferta e procura. O momento está ruim para alguns e bom para alguns. Por quê? O investidor é a melhor hora para ele comprar, Sim, pessoal. porque é o momento que ele vai mais ganhar dinheiro. E seguro. Seguro. Comprou uma casa, é seguro. Comprou um terreno, é seguro. Então é muito importante.
Você tocou num ponto legal aí que a gente está vendo, que teve assim, falou-se muito dessa questão da duplicação, né? No começo, bom, tudo que é novo espanta no começo. Agora que o pessoal já está vendo como que está indo as obras, que vai ficar bem melhor, não atrapalhou tanto. A única situação ainda a ser definida é a questão dos cruzamentos, mas isso com o tempo e com o convívio. Mas ele está preocupado com uma coisa muito importante, né, Daíra? Principalmente nós aqui, você é minha vizinha, e a gente está preocupado aqui com as ruas da cidade, que isso vai causar um impacto muito grande também, vai ter que ser feito um novo planejamento no trânsito da cidade, principalmente pela Rua Lambari e também lá a Rua Antônio Michelak, são duas ruas ainda que são duas mãos. Então a gente espera aí que a prefeitura, né, o setor competente, dê uma melhorada, porque aqui é complicado, né? Eu pessoalmente, eu tenho muita amizade com o nosso prefeito, né, o Valcir. Eu já pedi para ele para rever essa questão por causa dos acidentes que tem ali naquela esquina. Sim, sim. Toda semana costuma ter 3, 4 acidentes. É difícil a semana que não tem. Mas eu acredito que vai ser revisto não só essa rua, mas ruas. Porque a questão das paralelas não existirem mais da forma que existe hoje, tudo que é mudança, a gente tem um certo receio em não aceitar. E eu falo isso como pessoa. Tudo que é novo dá medo da gente. Mas eu costumo analisar assim, gente, Ourinhos cresceu e teve que crescer para o outro lado da pista. E teve que fazer as adaptações. Teve que fazer isso e foi muito bom para a cidade. Então, eu, como cambaraense, e tenho 2 empresas na cidade, e quero que a nossa cidade cresça ainda mais. Tenho filhos, a minha filha já tem 22 anos, temos os filhos do Iago, que são meus filhos também, e que estão crescendo na cidade. A gente quer o bem deles. E a nossa cidade, para dar o bem, ela tem que progredir Prosperar. e não regredir. Então, eu sou muito a favor das mudanças. Sei que pode causar medo. No começo, a gente ficou assustado Sim, todo mundo, né? com tudo que poderia acontecer. Depois vimos as obras avançarem. Não aconteceu, graças a Deus, o que a gente estava temendo. Alguma coisa a gente vai ter que se adaptar, Sim. como qualquer coisa na vida. Natural. Mas para a cidade de Cambará, eu acredito que vai ser assim, um divisor de águas. Eu acredito que vai existir um Cambará antes da duplicação e um Cambará depois da duplicação. Eu penso também dessa forma, pelo seguinte: você que é do ramo imobiliário, empreendedor, está sempre vendo coisas novas, né? Porque para empreender tem que ter coisas novas. Você não empreende com aquilo que tem só e não adianta. Mas nós vamos ter ali, principalmente o bairro São José, 1, 2 e também o bairro da Hispania, hoje são uma cidade. Tem ali só o Pani que deve ter uns 4.000 habitantes. Uma oportunidade muito grande para as pessoas fazerem negócios lá também. Estabelecer os negócios. Que vai estabelecer mais comércio. Exatamente. Vai ser assim, ó. Um posto de gasolina lá. Não temos mercado, mas não temos farmácia. Se abriu uma farmácia lá, depois fechou, mas porque a locomoção era muito fácil. Agora, às vezes vai progredir. Exatamente. Então, eu acredito que vai fortalecer o comércio local, o comércio bairrista. E que eu acho que isso é muito bom para todas. Às vezes as pessoas pensam que é só para o comerciante. E não é. O comerciante, ele passando por uma flexibilidade, ter um fluxo maior de clientes, ele vai ter que empregar mais, ele vai ter que aumentar o seu ponto. E com isso, a cidade toda ganha. Agora nós temos que ter essa visão. Por sermos uma cidade pequena, vamos dizer assim, estatisticamente pequena, uma localidade onde os governos anteriores do estado do Paraná deixou muito a desejar para o norte pioneiro, acabamos ficando aí muito tempo esquecidos, né, dentro do mapa do estado do Paraná e agora começa a melhorar. Tem-se sempre mesmo essa retração por parte das pessoas, que é uma coisa natural. É como se diz, gato escaldado tem medo de água fria. Então agora
é hora de abrir os horizontes. Principalmente esse pessoal mais jovem agora, que está chegando, que empreende mais. E uma coisa muito importante, nós estamos aí com a, a, a informática, a internet, tudo avançado. Tudo isso contribui. Hoje também se trabalha bastante com isso, né? Na realidade, aquilo que você falou de buscar fora, às vezes a imobiliária ela é taxada um pouco como burocrática, como alguma coisa nesse sentido diferente, porque nós tentamos fazer um serviço diferente. A Daiane Oliveira Negócios Imobiliários, ela mora numa cidade pequena, mas ela não quer pensar como Uma cidade uma pequena. cidade pequena. Os meus clientes, eu sempre falo assim, principalmente na locação, eu não trabalho para um lado só, eu trabalho para os dois lados. Então, a imobiliária, ela tem que ser a balança. Então, o que que eu faço? A gente, ó, você conhece a imobiliária, nosso vizinho aqui. Quem não conhece a imobiliária não sabe que existe essa imobiliária na cidade pequena. Mas aonde eu me inspirei? Eu sonhei grande, cidade praiana. Eu ia ver aquelas imobiliárias, eu falava assim, meu, por que que eles têm poltrona e eu não posso ter? Por Exatamente. que eles têm uma imobiliária desse tipo e nós não podemos ter na nossa cidade? Então, eu acho que o que a gente faz não é só para gente, é para nossa cidade. E eu passo a maioria do meu dia dentro do meu serviço. Exatamente. Então, Lugar gostoso, né? o conforto para mim, mas também para os meus clientes que vão entrar aqui, conhecer todos os nossos produtos que a gente tem aqui. Hoje nós temos 3 corretores na imobiliária, hoje não sou apenas eu corretora, o Iago também é formado corretor, o Roger também é formado corretor. Então, hoje, graças a Deus, a nossa equipe da imobiliária, elas são de corretores realmente. Então, o Roger, além de ser corretor, é formado em advocacia, então ele vai muito dentro da legislação, ele auxilia muita gente na questão de legislação. Temos o nosso corpo jurídico também, que presta serviço para a gente. Então, nós, como imobiliária, sempre queremos prestar para os nossos clientes o melhor atendimento. E uma coisa muito importante, às vezes o corretor é visto como inimigo, que ele vai ganhar corretagem, ele vai ganhar corretagem em cima. Mas não sabe o trabalho. E não é simplesmente ganhar a corretagem. A gente faz toda a verificação de documentação, que não é simplesmente ir na matrícula, pegar uma matrícula e ir na prefeitura. É tirar certidões estaduais, federais, verificar se realmente aquela matrícula não tem pendência de lá de trás, mas que pode dar problemas agora. Então a gente faz um processo assim bem redondinho, bem fechadinho, para deixar o nosso cliente seguro. Eu tenho um cliente, que eu não vou falar o nome por sigilo bancário, ele não comprava com corretor, ele só comprava sozinho. Aí ele foi comprar só direto na fonte. Daí ele foi comprar uma casa onde eu era corretora e o proprietário falou: não, 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 não é comigo, é direto com a minha corretora, pode falar com ela. Pois todos os anos hoje eu faço serviço para ele. Eita. Todos os anos ele compra aí 2 casas e ele me contrata para ser despachante documental. Mas por quê? Porque ele viu que eu fui correta, mesmo não sendo ele meu cliente. Sim. Ele viu a forma que eu fiz ele fazer aquela compra, que hoje eu faço serviço para a família toda dele. Então, a Daiane Oliveira, ela se preocupa em fazer um serviço diferenciado na cidade de Cambará. Nós estamos no município de 24 mil habitantes, 24 mil habitantes, mas que nós temos que mudar a nossa. Pensar para frente. Nós precisamos pensar que, independente de qual poder político está no poder hoje, primeiro Cambará. Porque eu falo que poder político vai mudar e eu vou continuar com a minha empresa aqui. A prefeitura ela troca de prefeito vários de 4 em 4 anos e nós continuamos. Agora, uma coisa importante, né, para a gente finalizar aqui, que você falou, sobre a inovação, o bem-estar que você tem que dar para o seu cliente.
Às vezes aqui a gente ainda tem aquele pessoal que ainda pensa que nem as mercearias. Antigamente, era cheio tanto lá. Então, isso é uma dica importante. Quanto mais inovação, quanto mais atrativo, apesar de a gente ver as lojas aí, tem umas lojas aí que ficam maravilhosas, são muito boas, tem ali é bem aconchegante, né? Então, isso é importante, principalmente para quem está pegando, herdando os comércios de seus pais e tal, sempre inovar, né? Sempre procurar inovar. Eu sei que é difícil fazer investimentos, ainda mais no momento econômico que o país se encontra. Não estamos falando só de Cambará, o país se encontra. Mas eu acho que a gente não precisa fazer tudo de uma vez. Faz uma reforma de uma fachada primeiro, depois faz um treinamento com os funcionários para saber como os funcionários atenderam o cliente. Nós aqui, como eu tenho as duas empresas, sempre acaba misturando, né? Sempre quando eu vou falar, eu acabo falando de outra. A Negócio Certo, eu tenho um consultor que dá atendimento para os nossos vendedores para falar como eles têm que falar, a gente como tem que tratar os clientes. Então, a gente vive buscando a melhoria para tentar fazer o melhor para o cliente. O comércio de Cambará melhorou muito do Sim. que era. Nós vemos essa rua, que também foi outra conversa quando foi fazer a reforma. E olha a reforma da rua, como que ficou bonito. Então, tudo que é novo é assustador, mas depois a gente vê os resultados, fica tão bonito. Nós, munícipes de Cambará, merecemos uma Cambará diferente, uma Cambará evoluída. E vamos partir de nós, empresários, empreendedores, sonhadores, porque eu falo que eu sou uma sonhadora que eu tomo algumas decisões, minha filha e meu esposo falam assim, você tá louca? Não. Eu acredito na minha cidade, vou continuar acreditando na minha Tá cidade. certo. Daí, obrigado por ter participado. Obrigada, Café com Dedé. Dedé. Fala para mim, endereço, né? Contato, pessoal aí, você está precisando alugar, você está precisando vender, você está precisando fazer um negócio, conversa com a Daiane, vem aqui. Daiane Oliveira fica localizada na Rua Lambari, número 1112, no centro de Cambará. Então, a Rua do Comércio é de cima, nós ficamos aqui na Rua de baixo. Vem tomar um cafezinho aqui com a gente, vem conhecer a Daiane Oliveira Negócios Imobiliários e nossos colaboradores vão ter prazer em atender vocês. Tá aí, obrigado, Daiane. Café com Dedé, conversei com a Daiane. Você quer conversar com a gente? Dá um toque pra gente que vai eu, o Bulha, a Chicrinha e a Larexa. Um grande abraço, Daiane. Valeu. Abraço, Dedé. Valeu.